Como educador, lecionando no ensino médio de um instituto federal e também em cursos de graduação nesse mesmo instituto, bem como com doutorado na área e publicando discussões afins numa perspectiva pedagógica, tenho me posto ao debate acerca de conteudismo versus conteudofobia. Qual a relação, ou qual é o propósito de pensar essa disputa ou esse embate acerca dos sentidos do que é conteudofobia e do que é conteudismo? Necessariamente, o foco é tentar pensar o entrelugar, um in-between, como a gente fala no inglês, sobre como trabalhar o conteúdo, pensando o conteúdo face aos componentes curriculares diversos, sejam componentes curriculares propedêuticos, como a gente chama no âmbito dos institutos federais, que são aqueles componentes básicos, português, matemática, geografia, física, história, entre outros, que estão na educação básica comum, e os componentes técnicos de cursos profissionalizantes ou médio integrado. O conteudismo, ele é uma discussão que não parte do hoje, não foi inaugurada atualmente, é uma discussão cara no campo da pesquisa e educação, e é uma discussão que diz muito sobre a perspectiva epistemológica ou a forma como se lida com teorias da pedagogia no meio onde eu atuo, no modo didático e metodológico, nas minhas práticas do cotidiano da escola. O conteudismo, ele é o conteúdo em si, o conteúdo por si, o conteúdo pelo conteúdo. É uma forma mecanicizada, em certo aspecto behaviorista, tecnicizada, de se pensar conteúdo sem qualquer relação com o contexto ao redor, sobretudo no que diz respeito aos estudantes, aos educandos, sem pensar o conteúdo tendo um efeito prático para a vida dessas pessoas. A exemplo, a matemática. Como é que eu trabalho com conteúdos de matemática numa sequência didática que tenha lógica e também possa trazer conteúdos que não só sirvam para munir o aluno acerca da lógica, acerca da racionalidade, entre outras competências com as quais se trabalha no campo da matemática, mas também como é que ele vai aliar isso ao dia a dia dele no mercado, ao dia dele lidando com o salário, com a mesada, ou com qualquer tipo de recurso que ele obtenha, seja fruto do seu trabalho ou através de um pai ou um responsável. O conteudismo, ele leva em consideração muitas vezes formas políticas de trabalhar um conteúdo, sem necessariamente pensar como temáticas transversais, como currículo associado a outros saberes pode estar concatenado com a formação cidadã, concatenado com aspectos do contexto do estudante, conforme já tinha mencionado, e também levando em consideração aspectos de uma ótica freiriana acerca de dar sentidos à docência a partir da relação do sujeito, do estudante com outro estudante, com sua comunidade. Tenhamos em consideração que, muitas vezes, por pressão de gestões públicas, governamentais, o conteúdo, ele, de uma forma conteudista, leva ao enfoque um exame nacional, outros tipos de exame, como ITA, que são opcionais, ou a ESA, para a formação de sargentos, mas também foca, a partir de uma lógica neoliberal, acerca do mercado de trabalho. Por outro lado, quando eu trago também esse debate da conteudofobia, a minha ideia é justamente não abrir mão do conteúdo enquanto elemento estruturante do processo de formação. O conteúdo, ele lida com componentes curriculares, ou como chamamos também disciplinas, matérias, que são sistematizadas por conhecimentos científicos. O conteúdo em si, ele é um elemento importante para se pensar a sistematização do conhecimento científico. Ele é bastante estratégico, ele é um elemento estratégico, ele é um elemento chave. Não podemos abrir mão do conteúdo, não somente porque temos responsabilidades com o currículo básico nacional, temos responsabilidades com a formação para o mercado de trabalho, que é importante para o processo de formação do sujeito,
como também temos responsabilidades com os exames nacionais, entre outros, que dizem muito acerca de quais são os passos para o além muros da escola quando o estudante termina o ensino médio. Exemplo do que é posto no dia a dia hoje. Hoje temos nas redes sociais, sobretudo, comentários e opiniões do senso comum que negam ou trazem comentários ou afirmações negacionistas, afirmações que têm fundo ou fonte duvidosa, muitas vezes fake news. E também temos, muitas vezes, comentários que mostram muito mais a falta de conhecimento por parte das pessoas, sobretudo numa perspectiva científica. Eu vou dar um exemplo no campo da biologia, não é o meu campo, eu sou do campo das linguagens, mas é um exemplo bastante producente quando a gente vê essa falta de entendimento de que o conhecimento escolar, a partir de sua sistematização dos componentes curriculares e a partir de um elemento essencial como o conteúdo, ele pode estar contribuindo para desmistificar certas inverdades ou para trazer um aspecto crítico e uma luz aos saberes. No campo da biologia, se a gente pensar a taxonomia, a ecologia, o ecossistema, a evolução, entre outras sub-áreas do campo, eu vejo comentários básicos nas redes sociais como: para que existem certas espécies? Elas são desnecessárias, uma cobra, por exemplo. Ora, uma cobra, por mais peçonhenta que seja, muitas vezes letal, ela faz parte de uma cadeia alimentar que evita que outras espécies se proliferem de uma forma que se torne um ambiente com pragas, e também ela controla esse equilíbrio ambiental. Ela também é presa, não só predadora, e também faz parte da cadeia alimentar para que outros predadores no topo da cadeia possam ter sua existência e seu equilíbrio ecológico. Quando a gente nega esse conhecimento, quando a gente não apresenta o conhecimento em si a partir do conteúdo no campo da biologia, a gente mostra exatamente a fraqueza quando o ensino não leva em consideração esse elemento que é do conhecimento científico escolar, que é o conteúdo. Em miúdos, tenhamos um in-between, tenhamos um entre-lugar. Nem optemos por um conteudismo, um conteúdo pelo conteúdo, sem qualquer correlação com a vida do estudante, com todo o contexto de sua comunidade, nos espaços socioculturais onde ele atua, onde ele transita, tendo efeito prático para o seu dia a dia, para o mercado de trabalho, para a educação em direitos humanos, para a discussão ambiental, entre outras temáticas transversais, e levemos em consideração que não podemos ter essa conteudofobia exatamente pelo que foi posto e afirmado, exatamente por pensar a importância, a valia do conteúdo para o processo de ensino-aprendizagem e para a melhoria e o crescimento e desenvolvimento de uma sociedade, seja em nível econômico, seja em nível de índice de desenvolvimento humano.